Brasília vive semana intensa com briga entre parlamentares e manifestantes ateando fogo nos ministérios. Atentado na Inglaterra coloca mais uma vez o governo britânico sob alerta. Divulgação de áudio entre um jornalista e uma fonte levanta discussão entre imprensa e justiça. Estudo revela que cigarro light é mais prejudicial para a saúde do que o cigarro comum. Olá, tudo bem com você? Começa nessa semana mais uma edição aqui do nosso Redação Novo Tempo. Obrigado porque você está aqui com a gente, você que vai fazer parte aqui das nossas discussões, como sempre, e principalmente através das nossas redes sociais, né? facebook.com/ntjornalismo, @ntjornalismo, você encontra a gente no Instagram e também no Twitter, e tem o nosso site, novotempo.com/jornalismo. Por favor, participe, deixe ali a sua dica, o que você está achando das nossas discussões e discuta ali junto com a gente. Tudo bem, pessoal? Como é que foi a semana aí de vocês? Tudo certo? Eu Olá, tô senhores. tranquilo. Eu tô bem também. Eu tô bem também, cansada, mas tô bem. Quero mandar um abraço para quem está assistindo e ouvindo a gente agora. Legal. Pessoal, é o seguinte, vamos começar com os nossos destaques, e são muitos destaques que a gente tem aqui essa semana. Vou começar com o Hélio, para a gente conversar, Hélio, sobre todos os protestos que aconteceram aí em Brasília nos últimos dias. Essa semana teve uma confusão em Brasília. Tem havido protestos esporádicos aqui e ali, há protestos grandes sendo marcados contra o governo de Michel Temer, contra as reformas implementadas por ele, né, que ainda estão, na verdade, em tramitação no Congresso Nacional. Mas nesta semana houve um protesto na quarta-feira em Brasília, que acabou em confusão entre os manifestantes, alguns manifestantes, né? Sempre tem algum grupo ali dentro dos manifestantes que, na verdade, quer fazer a balbúrdia e não só o protesto, não só a manifestação que é devida. E num confronto com a polícia ali do Distrito Federal, acabou tudo saindo do controle, invadiram ministérios, destruíram partes ali de ministérios, inclusive atearam fogo em prédio do ministério, em Brasília, né, na Esplanada. Foram dois ministérios. Dois ministérios com fogo, depredação, quer dizer, foi um negócio fora do controle e absolutamente desnecessário. E aí, por conta disso, o presidente da Câmara solicitou ao presidente da República que acionasse a Força Nacional para ajudar na contenção do alvoroço. E aí, o presidente Michel Temer aceitou o pedido do Rodrigo Maia. Só que, ao invés de mandar a Força Nacional, o Temer baixou um decreto no Diário Oficial da União, numa edição extra, colocando o Exército na rua, colocando as Forças Armadas e não a Força Nacional. As coisas são diferentes. E aí foi o que a oposição esperava para combater ainda mais o Temer, dizendo que é autoritarismo, que é querer colocar o Exército na rua sem necessidade, que isso é censura, é impedir manifestação. A balbúrdia foi tão grande que o Senado e a Câmara não conseguiram mais trabalhar, porque dentro das duas casas só se falava sobre isso. A ponto de, aí no dia seguinte, na quinta-feira, o Temer voltou atrás e informou que estava revogando o decreto dele de colocar o Exército na rua e disse mais, né, é desnecessário porque o que passou, passou, não vai acontecer de novo, não precisamos do Exército. Mas antes ele tinha justificado, né, dizendo que o Exército ia para a rua a pedido do Rodrigo Maia, e que é aliado dele. Mas daí o Rodrigo Maia falou, não foi assim, eu pedi Força Nacional, não pedi Exército. E uma semana de Exército é demais, e daí é realmente demais e tal. Então ficou uma situação mais complicada ainda para o Temer nessa circunstância toda. É que o grande ponto para mim nessa situação, e é interessante porque tem gente que apoia toda essa situação que aconteceu em Brasília no sentido da bagunça, do quebra-quebra. Sim. Eu vi muita gente comentando, e conversei com algumas, inclusive, que as pessoas falavam assim, não, mas tem que fazer isso mesmo, porque na educação, só conversando, não vai acontecer nada. Então tem que quebrar mesmo, faz parte do processo de uma revolução sair quebrando tudo. E aí, inclusive, algumas piadas do tipo assim, imagina se a Revolução Francesa o pessoal tivesse ido lá só falado numa boa, tal, nunca teria acontecido nada, tal. Só que o que me parece é que
existe uma visão deturpada do país por parte de quem faz isso, porque fala assim, estamos numa situação onde não há outra saída a não ser sair quebrando as coisas e fazer um protesto violento, onde suor, sangue e lágrimas são necessários. Eu acho que quem está vendo a situação dessa maneira realmente está com uma visão deturpada do que está acontecendo no país. Realmente, a gente tem uma situação instável, a gente tem todo um quadro que não está tranquilo, mas você definir como a única solução para o país nesse momento sair às ruas quebrando tudo num protesto violento, eu acho que eu chamaria isso de banditismo e não de um tipo de protesto ou revolta popular. Uma manifestação Uma manifestação, popular, né? como aconteceu, inclusive, há pouco tempo atrás. Ô Leite, vamos para o seu destaque, então, agora, que também fala um pouco sobre revolta e também em Brasília, porque numa sessão da reforma trabalhista, né, houve bastante revolta. A gente já teve a aprovação da reforma trabalhista dentro da Câmara dos Deputados e agora está no Senado. E no Senado, nesse momento, ainda está essa discussão numa comissão, né? É a Comissão de Assuntos Econômicos. E nessa comissão, eles têm que fazer a leitura. E a oposição, obviamente, não quer que esse projeto avance dentro do Senado. Já não queria que acontecesse isso na Câmara, mas na Câmara passou, inclusive em plenário, e agora no Senado a oposição está tentando fazer a mesma coisa. E durante a leitura, alguns senadores da oposição começaram a dizer que isso não podia acontecer, não podia passar, e aí foi criando uma balbúrdia, e obviamente eles queriam fazer isso para que a sessão fosse encerrada, não acontecesse a leitura e o projeto vá se postergando dentro do Senado. Só que o relator do projeto dentro dessa comissão, o Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, ele deu como lida. Ele falou assim, olha, gente, tô lendo aqui, ele leu, mesmo no meio da bagunça, e falou assim, ó, está lido, e agora a gente dá sequência no projeto. E aí, nessa que ele falou que estava lido, mesmo no meio da discussão, alguns senadores da oposição quase partiram para as vias de fato, indo quase para a agressão física. Mas teve empurra-empurra, né? Teve empurra-empurra e tudo mais, o pessoal gritando, levantando o dedo, mas no final das contas foi dado como lido o projeto dentro da comissão e agora continua o processo ainda dentro da comissão, né, Hélio? Até que seja aprovado dentro da comissão para ser votado em Senado, no plenário. Muita coisa ainda vai acontecer, né? Sobre esses, não só a reforma trabalhista, mas toda essa questão... Com a situação instável que a gente está no país nesse momento, toda essa tensão nas ruas e tudo mais, como as coisas vão se dar, ainda tem a reforma da Previdência ainda para acontecer, pelo menos na Câmara primeiro, tal, mas no Senado hora tem notícia nova, a reforma trabalhista já está um pouco mais adiante aí, né? Suzane, agora o seu destaque é sobre o atentado que aconteceu na Inglaterra. Mais uma vez, um atentado choca o mundo, né? Exatamente. A gente está aqui falando sobre a política nacional, mas a gente também teve constante atualização, principalmente pela internet, desse caso que repercutiu, né, e teve diversas facetas assim. Então, de repente, para quem não acompanhou o caso, isso aconteceu após um show de uma cantora norte-americana, eu acho que ela é, né, americana, e na saída, tinha terminado o show, a cantora já tinha deixado o palco, foi um atentado suicida, né, o famoso homem-bomba, como a gente fala aqui, na saída do show. E o que eu acho assim que é mais agravante, como essa cantora, ela tem um público assim infantil, adolescente, então tinham muitos adolescentes jovens assim com menos de 16 anos ali na porta da arena, né, esperando os pais irem buscar. Isso aconteceu bem nesse momento da saída. Inclusive vários dos que ficaram feridos, dos que morreram, eram crianças e adolescentes. Até o fechamento aqui da nossa edição, né, eles já tinham contabilizado aí, acho que cerca de 116 feridos, né, mais de 100. Anteriormente haviam 59, depois com a apuração foram descobrindo outras pessoas feridas e mais de 22 mortes também aconteceram. Fora que várias pessoas que estão internadas, né, dessas feridas estão em situação bastante grave. Tanto é que a própria Rainha Elizabeth, né, visitou pessoalmente alguns dos feridos ali no hospital infantil que está atendendo a essa urgência. Da de Manchester foi isso, né? Essa necessidade, exatamente. O cara, no caso, o suspeito, tinha apenas 22 anos,
22 anos. Ele é original, ele é original da Líbia, né? Ele veio com a família. Na verdade, não. Ele é inglês. Ele é nascido em Manchester. Verdade. Os pais dele são de lá, mas ele é inglês. Obrigada pela correção. E os pais vieram nesse esquema de refugiados, né? E ele nasceu lá. Só que, enfim, as investigações estão acontecendo, a família também foi envolvida no processo, apesar do pai negar que o filho tenha cometido isso. O pai foi preso, o irmão foi preso e estão apurando essas investigações. Outro desdobramento dessa história que eu gostaria de destacar é que o tempo acabou. Eu tentei falar o mais rápido possível. Bom, enfim, então eu acho que eu não vou destacar aqui não, porque não vai dar tempo. Mas teve um probleminha entre Inglaterra e Estados Unidos com Trump, porque eles estavam compartilhando ali as investigações a respeito desse atentado, só que a mídia americana acabou divulgando informações que não deveriam ter vazado, então ficou uma relação ali um pouco abalada. Muito bem. Hélio, vamos lá para o seu destaque agora. O Irã tem presidente reeleito. O Hassan Rouhani, que já era o presidente, disputou uma eleição dura até com um candidato que representava os conservadores no país, e o Hassan Rouhani ele tem uma linha bem diferente do habitual, né, para países islâmicos, inclusive, e aí conseguiu vencer. Ele fez um primeiro mandato que teve várias coisas interessantes, ele conseguiu dialogar com grandes potências como Estados Unidos, Rússia, outros países que mandam no mundo, né, por conta daquele programa nuclear deles, então conseguiu inclusive retirar várias sanções econômicas contra o país, conseguiu reaver dinheiro do país que ficava preso por conta dessas sanções internacionais, mas ainda tem muita coisa que ele precisa fazer, né? Porque a economia ainda não é boa, a situação ainda não é tão boa assim, e ele continua enfrentando essa oposição dos que são mais conservadores. E esse candidato derrotado por ele é um candidato que é digamos assim, o queridinho do chefe supremo do Irã. No Irã tem o presidente, mas tem o supremo, acima do presidente, que é uma figura mais espiritual, que é o Ayatollah Ali Khamenei. Ele, na verdade, queria que o derrotado é que fosse eleito e acabou dando Hassan Rouhani. Pelo menos é uma demonstração de democracia forte, apesar de você ver que o próprio líder supremo queria outro e esse outro não foi eleito, mostra que a democracia está se fortificando lá. Suzane, vamos voltar para você com um novo destaque. O Trump, presidente norte-americano, está fazendo a sua primeira tour internacional, né? Visitando alguns países aí. Foi a primeira viagem do presidente, a primeira viagem diplomática, né? Claro que ele já viajou para motivos de negócios. E o interessante, e que todo mundo está comentando a respeito, é que a primeira parada dele nessa viagem, para visitar alguns países, foi na Arábia Saudita, um país muçulmano. Ele já tinha feito algumas críticas, como sempre, né, o Donald Trump de ser, mas acabou escolhendo o país de ser o primeiro da viagem, né, e ali fez um acordo bilionário, né, bilionário em vendas de armas. Depois ele também visitou Israel, visitou a Palestina, tentando ali promover a paz, né, que a gente sabe que há anos e anos. Engraçado, Donald Trump promovendo a paz. É uma coisa que parece que nem combina, né? Tentando promover a paz. A gente já viu várias contradições, né, de coisas que ele falou durante a candidatura dele, que ele vem voltando atrás agora que ele assumiu o poder. Outro destaque é que ele foi o primeiro presidente em exercício a visitar o Muro das Lamentações, que é extremamente importante para os judeus, colocou ali o seu bilhetinho, né? Uma atitude, assim, até bonita, a vida de Donald Trump, a gente olhando assim, respeitando, né, essa religiosidade do país. Também se reuniu com o G7, reuniu também com a OTAN, querendo ali fazer acordos para combater o terrorismo e tudo mais. Teve protestos na Bélgica, dizendo que ele não seria bem-vindo ali. Enfim, várias situações, algumas gafes da primeira-dama também, ali na hora de visitar o Papa, né? Essa foi uma visita extremamente importante também. Tem uma agência de notícias que comentou assim que no momento da visita com o Papa estava mais sério do que o habitual, né? Ele não estava assim tão receptivo. Aí eu já não sei, né? Só Inclusive, sei que rolaram alguns memes, né? Rolaram. Na internet sobre esse assunto. Não tô querendo justificar a situação, mas sei lá, tipo, ninguém perguntou pro Papa por que ele estava mais sério.
Vai que, sei lá, tava passando mal do estômago. O cara não vai ficar sorrindo o dia inteiro, mas entendeu? é que numa questão como essa, Lógico. qualquer coisa é motivo para todo mundo fazer a sua análise, Sim, né? Que era já uma situação delicada essa visita, Mas, de certa né? forma, Mas- essa viagem internacional do Trump serviu, e esse foi o grande objetivo dele, né? Ele queria ter contato com pessoas ou com países que representam as 3 maiores religiões monoteístas do planeta, né? Muçulmanos, os judeus e os cristãos, católicos, no caso, né? Cristãos católicos. E aí, por isso que ele foi na Arábia Saudita, em Israel e no Vaticano, né? Então, Leite, vamos lá para o seu destaque e o último destaque desse bloco, algo que também causou uma certa comoção, comentários divergentes sobre a ação do Dória na Cracolândia. Uma coisa boa que nos últimos tempos aqui no Brasil as coisas têm se polarizado de uma maneira que às vezes é difícil de entender algumas reações, de entender do ponto de vista de coerência, inclusive. Mas só explica primeiro. Eu tô colocando aqui porque é o seguinte, existe um problema na cidade de São Paulo, quem é de São Paulo conhece, quem não é já deve ter ouvido falar, que é a Cracolândia. Sim. Que é um lugar onde pessoas viciadas em drogas, principalmente crack, que é a mais viciante de todas elas, eles ficam ali nas ruas e dormem nas ruas. Tem até um prédio que foi invadido por vários deles, ali no centro de São Paulo. E assim, é um caos aquele lugar. E não é só um problema de saúde e de vício dessas pessoas. Por conta deles estarem ali viciados, acaba sendo um problema de segurança pública também. Por quê? Porque tem pessoas que passam ali pelo centro da cidade e às vezes são abordados por essas pessoas, tem gente que já foi assaltado e tudo mais, tem problema com traficantes. E o que o Dória fez foi, gente, é o seguinte, o que movimenta esse pessoal estar ali o tempo todo é o tráfico. E aí fez uma ação forte para expulsar os traficantes daquele lugar. E, se eu não me engano, acho que foram 20 ou 22 pessoas presas nessa ação. Ou seja, ele deu um jeito de acabar com o tráfico naquela região. Só que aqueles que são viciados não gostariam de sair dali. Por quê? Porque eles mantêm o vício deles ali. E aí o Dória retirou essas pessoas daquele lugar também. E dentro do projeto como um todo, ele está falando, olha, a gente vai conseguir um outro lugar para internar essas pessoas. Inclusive, ele está com um pedido junto à Justiça para que possa internar à força as pessoas que não querem receber um tratamento. E aí um monte de gente, principalmente de ação de gente de direitos humanos, de ONGs, dessa linha mais paz e amor, reclamaram da ação do Dória. Porque falaram assim, cara, se os caras querem continuar viciados e se matando, tem que deixar. É a mesma coisa que tinha acontecido já quando o Haddad fez a mesma coisa, nesse mesmo projeto. O agravante, no caso do Dória, foi que houve uma implosão, né? Derrubaram prédios e, sem querer, derrubaram partes de um lugar onde havia drogados utilizando drogas. As pessoas estavam ali dentro e o prédio meio que foi demolido no meio dessa ação. Mas ninguém morreu. Não, não interessa, né? Foi um prédio derrubado com gente dentro. Por mais que tenha sido sem querer. Mas eu estou dizendo que, claro, haverá sempre reclamações de qualquer lado. E eu só lembro porque isso também foi feito na época do Haddad, da mesma forma houve muita discussão, muita gente reclamando e reclamando de um outro ponto, porque assim, você limpa a Cracolândia e para onde eles vão? Como aconteceu quando o Haddad fez, aconteceu agora com o Dória. As pessoas saíram da Cracolândia e se esparramam fazendo mini Cracolândias no entorno. O problema não é resolvido só tirando do lugar. Do Haddad no passado não teve um combate específico aos traficantes. Teve mais de limpeza do local. Nesse caso, o foco do Haddad era em acabar do Dória era em acabar com o tráfico ali naquela região. Então, eu acho que tem essa diferença entre as duas ações, porque você não consegue consumir droga se não tem gente vendendo. Então, o foco dessa mas ação do Dória foram 22 pessoas presas, supostamente pessoas que fazem parte de tráfico de drogas. 22 pessoas não alimentam a quantidade de consumo de drogas que tem ali. Bom, o que vai acontecer e não é só ali também, entendeu? O que vai acontecer daqui para frente são outros 500. Agora, o que me surpreende é uma ação que é boa, de acabar com o tráfico de drogas, fazer com que uma região que está sendo reconhecida como uma região perigosa, tenha uma ação de tentar trazer um pouco de ordem para esse lugar. E, inclusive, dentro de um projeto todo, onde as pessoas viciadas
podem ser levados a deixar o vício, existe reclamação em relação a isso. Então, complicado, né? Por isso que até do ponto de vista da coerência, para mim é um problema, entendeu? Ok. A gente vai fazer uma parada agora para o intervalo. Na volta a gente discute sobre a divulgação do áudio entre o jornalista Reinaldo Azevedo e a irmã de Aécio Neves. O Redação volta já.